Então, o que é o New Start? Vamos ver juntos. Aqui temos os acrônimos em português também. Temos nutrição, exercício físico, água, luz solar, temperança, ar puro, descanso e confiança em Deus. Durante esta hora, nós vamos começar com uma introdução. Vamos passar por cada um dos 8 remédios naturais. No final, vamos ter uma parte prática também, onde vamos aprender mais sobre como fazer uma cataplasma de carvão. A Mariana vai partilhar conosco a receita de um gel de linhaça. Vamos ver também como podemos fazer o escalda-pés e dos de contraste. Eu vou também mencionar outros tratamentos, ok? Mas estes aqui nós vamos tentar fazer algum tipo de demonstração, tá bem? Vocês reconhecem esta pessoa aqui? Quem é? Ben Carson. Quem é Ben Carson? É um médico adventista, não é? Vocês sabiam que em 2017 o Ben Carson ele concorreu à presidência nos Estados Unidos? Ele não ganhou, mas já aconteceu uma coisa muito interessante. Sabem o quê? Nessa altura, no 2016, uma das pesquisas mais frequentes no Google, sabiam qual foi? Quem são os adventistas do sétimo dia? E nessa altura, a Conferência Geral ficou desafiada para fornecer um resumo sobre a nossa identidade. Quem é que nós somos? E a Conferência Geral claramente escreveu sobre a nossa doutrina, as nossas crenças, o ponto central que é a nossa crença em Jesus, mas também escreveu sobre o New Start. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem promovido e adotado estes princípios que são um meio de viver com um estilo de vida saudável. Nós costumamos pensar no New Start como uma modalidade preventiva, não é? E é verdade, mas também é importante nós sabermos que nós podemos utilizar cada um destes elementos não só para prevenir, mas também para tratar e curar doenças. Vamos começar também tentar responder algumas perguntas. O que é a doença? Eu vou partilhar com vocês algumas perspectivas, alguns pontos que eu percebi e que revolucionaram a minha compreensão e que ajudaram muito a perceber este tema de uma forma muito mais equilibrado. A doença, esta é uma definição dada pela Ellen White, e ela diz: a doença é um esforço da natureza para libertar o organismo de condições resultantes da violação das leis da saúde. Então, vemos que é um esforço que a natureza faz para libertar o organismo de alguma situação que resulta por nós termos violado as leis da saúde. O que é que nós devemos fazer em caso de doença? O que é que nós fazemos habitualmente? Investigar a causa, obrigada. Mas o que é que a maioria das pessoas fazem? Se eu tenho uma dor de cabeça? Medicação, ok. E fazendo isso, nós vamos à causa? Ou simplesmente tentamos cobrir o sintoma? A Ellen White diz, em caso de doença, convém verificar a causa. Por que que eu tenho a dor de cabeça? Por que que eu tenho cólicas quando tenho a menstruação, por exemplo? Por que que sinto-me cansado? Qual é a causa? As condições insalubres devem ser mudadas
os maus hábitos corrigidos. Então, se auxilia a natureza em seu esforço para expelir as impurezas e restabelecer as condições normais no organismo. Ok. Quem cura? O tratamento ou o médico? O médico, ok. Como é que o médico cura, Raquel? O médico Deus. Ok. Porque ele é que atua nas nossas células, no nosso organismo, não é? Exatamente. Eu fiquei muito surpreendida em perceber este aspecto. Na ciência do bom viver, a Ellen White diz: quando qualquer parte do corpo sofre um dano, principia imediatamente um processo de cura. Quando eu li isto, eu fiquei maravilhada, porque eu pensava que, se calhar, para resolver um problema de saúde, nós temos que encontrar alguma solução, sei lá, de um país muito longe, que há algum tratamento especial, mas Ellen White diz: quando uma parte do nosso corpo sofre, imediatamente começa um processo de cura. Os agentes da natureza põem-se em operação para restaurar a saúde, mas o poder que opera por intermédio seu é o poder de Deus, o que a Raquel estava a mencionar antes. Então, eu gostaria que vocês fiquem com esta ideia. O nosso corpo foi criado para conseguir reparar-se. Quando sofre algum dano, nós não temos que pensar que a solução está ali fora, em um tratamento muito especial que está longe, mas que nós ainda não descobrimos. Deus tem criado o nosso corpo de uma forma maravilhosa e o nosso corpo vai começar a tentar reparar-se a si mesmo quando nós não vamos interferir e não vamos continuar com o nosso estilo de vida que não é saudável. Nós temos que ajudar a natureza, não temos que interferir, mas temos que confiar que nós temos esta capacidade, Deus nos criou assim, e que é o poder de Deus que vai operar para a nossa cura. E gosto muito também desta citação. A irmã White diz que o ar puro, luz solar, abstinência ou temperança, repouso, exercício, regime conveniente, que é a dieta, uso de água e confiança no poder divino, eis os verdadeiros remédios. Toda pessoa deve possuir conhecimentos dos meios terapêuticos naturais e da maneira de aplicá-los. É essencial tanto compreender os princípios envolvidos no tratamento do doente, como ter um preparo prático que habilite a empregar devidamente esse conhecimento. E não faz sentido? Vocês se lembram da história de Naamã? O que aconteceu? Alguém quer partilhar? Naamã tinha lepra. E uma menina, Deus usou um instrumento tão simples, não é? Uma menina jovem disse: ai, se o Naamã pudesse ir ao profeta. E o que o profeta disse para ele? Mergulhar. Não é? Quantas vezes? 7. E em que rio? E qual foi a reação do Naamã? Ele chegou ali: ótimo, vamos fazer isso. O que ele esperava? Sim, um tratamento sensacional, não é? Após tudo, ele era uma pessoa importante. Mas o profeta nem sequer foi ver o rosto dele, ele só deu a mensagem: tens que mergulhar 7 vezes no Jordão e depois ficas curado. E o que aconteceu? Ele, não, esquece, eu vou ir mergulhar. Que é isso, mergulhar em água? E até a água nem está limpa. Eu tenho águas muito melhores no meu país. Mas o que aconteceu? Deus usou também um agente aqui muito importante. As pessoas, os servos de Naamã, o que eles disseram? Pois, já que estás aqui e é uma coisa tão simples, não é? Por que não tentar? Será que nós
nós somos como os servos de Naamã, que devemos obedecer ao profeta e encorajar a outras pessoas, dizer, olha, isto é tão simples, tenta. E o que aconteceu? Naamã realmente foi e ficou curado. Claro que foi água, além da água foi a fé em Deus e o poder de Deus. E faz muito sentido para mim, porque Deus é um Deus bom, é um Deus, a Bíblia diz que Jesus veio para nos dar vida em abundância. Isto tem que ser, os remédios de Deus têm que ser remédios que sejam disponíveis para cada pessoa. E estas coisas que nós mencionamos agora, o ar, a luz, temperança, exercício, dieta, água e confiança no poder divino são elementos que são disponíveis para cada pessoa. Até uma pessoa em África, em Ásia, que não tem tantos recursos, pode implementar este tipo de remédios. E eu vejo a bondade de Deus em tudo isto. Aqui também temos um detalhe. Continuamos na ciência do bom viver. O uso dos remédios naturais requer certo cuidado e esforço, que muitos não estão dispostos a exercer. O processo da natureza para curar e construir é gradual. Okay? Não é uma coisa mágica, não é uma coisa que acontece no momento. E isso parece vagaroso ao impaciente. Eu falo isto por própria experiência. Às vezes, a pessoa está num ritmo tão acelerado, tem um problema, tem uma dor de cabeça. Eu vou só tomar um medicamento e já está. O processo da natureza é um processo gradual. E para o impaciente parece uma coisa, mas eu não tenho tempo para fazer hidroterapia. Mas nós temos que ter paciência, temos que confiar e é só então que nós vamos já resolver a causa. Demanda sacrifício e abandono das nocivas condescendências. Eu fui pesquisar esta palavra porque para mim não foi uma palavra muito clara. Condescendência, conduta que não segue as exigências do dever. Então, deixar do lado as coisas que nós fazemos de uma forma errada. É o que eu percebi. Mas no fim, se verificará que a natureza, não sendo estorvada, faz seu trabalho sabiamente e bem. Aqueles que perseveram na obediência às suas leis, ceifarão um galardão em saúde de corpo e de alma. Então, o resultado, a promessa é muito grande. Aquele que persevera, Deus promete galardão. E o galardão é saúde não só do corpo, mas também da alma. Porque nós sabemos que o nosso corpo, quando nós nos sentimos, quando nós estamos doentes, como está a nossa mente? Abatida, desmotivada, não é? Quando nós temos um corpo saudável, então a mente também está muito mais aberta à impressão do Espírito Santo. E eu acredito que um dos motivos principais pelos quais Deus nos deu esta mensagem é para que nós possamos ter uma mente limpa, uma mente saudável para poder perceber a palavra de Deus, a mensagem de Deus para nós. Eu também queria só mencionar que eu encontrei uma citação, eu não tenho aqui, mas Ellen White diz que a educação nos princípios de saúde é melhor do que milagres. Eu fiquei maravilhada também com esta ideia, porque eu sempre tinha esta pergunta: por que hoje em dia não acontecem milagres como no dia de Jesus? Eu vos digo que acontecem, mas que não, se calhar nós não vemos tão frequentemente estes milagres. Acontece, mas parece que não é tanto como no dia de Jesus. Qual é a diferença? Qual era a situação do povo nos dias de Jesus? Eles tinham esta luz? Não.
Tinham, mas muito menos do que nós hoje. Hoje somos mais imediatistas, queremos resultados mais rápidos. Sim, e eles, o povo no tempo de Jesus estava numa grande escuridão. Mas hoje em dia Deus nos tem dado muita luz. Deus tem dado muita luz à Igreja Adventista sobre saúde. Sim. Há milagres que acontecem nos dias de hoje, mas que a ciência tenta explicar de alguma maneira. Se houvesse milagres a acontecer a torto e a direito, a ciência iria querer explicar alguns deles. Sim. A Ellen White foi perguntada uma vez por que devemos ter sanatórios se nós podemos simplesmente orar e que Jesus cure as pessoas. E ela disse, quantas pessoas iriam cuidar da sua saúde se nós fizéssemos isso em todos os casos? Nós temos que educar as pessoas, porque o pensamento e o ideal de Deus é que o agente humano coopere com o agente divino. Nós temos que acreditar na palavra de Deus, acreditar que não é propriamente o ar, não é propriamente a luz, mas Deus está a usar estes elementos porque Ele os tem escolhido para a nossa saúde. E quando nós acreditamos nisto, é o poder de Deus que nos cura. E Ele quer que nós cooperemos com Ele neste sentido. Sim. Sim, e é por isso que a nossa mensagem é espalhar esta verdade e educar as pessoas nos princípios de saúde. Sim, eu não, quando digo isto, não quero excluir também a obra de fazer milagres, mas tem o seu lugar. Raquel. Posso só ajudar um bocadinho Faz favor. nesta pergunta que a jovem fez? É assim, Deus não quer só fazer um milagre, e Ele faz milagres. Só que se Ele só fizer um milagre, a pessoa vai continuar a viver exatamente como vivia, precisamente como que a jovem disse, por serem ignorantes. Por isso é que Deus nos aconselha a termos centros onde as pessoas possam vir e aprender a maneira certa de viver, para que Deus faça o milagre na sua vida e elas depois tenham uma forma de viver que evite que elas voltem a ficar. Exatamente. Imagina uma pessoa que está a fumar e que começa a ter um cancro de pulmão. E ela pede, vocês podem orar por mim, eu preciso um milagre, porque quero ficar curado. O que é que nós limos antes? Nós temos que cortar aquele hábito que nos leva a este tipo de situações de doença. Então nós, claro, vamos orar com a pessoa, mas também vamos educar a pessoa e partilhar com ela que, por exemplo, fumar é um hábito que vai nos prejudicar. Então temos que educar as pessoas porque Deus quer usar estes remédios simples para ajudar. E eu acho que cada vez que nós usamos estes remédios, também é um milagre quando a nossa saúde é restabelecida. É um milagre, porque, como nós limos, é o poder de Deus que opera. Eu queria fazer uma pergunta. O New Start foi a ideia de Deus depois da queda ou antes da queda? Antes? Uau! Então, se Deus tem dado o New Start antes da queda, quanto mais nós precisamos de um New Start agora? Vamos ver juntos sobre nutrição. Em Gênesis 1:29, a Bíblia diz: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra, que produzem sementes, e todas as árvores que produzem frutos com sementes. Elas serão alimento para vocês. Vocês já ouviram falar sobre o Blue Zones? Sim? Quantas pessoas aqui ouviram? Bastante, ok. Que são os Blue Zones? São zonas azuis, não é, no mundo, onde vivem as pessoas com mais esperança de vida. Em média, estas pessoas vivem 10 anos mais do que outras populações.
E é muito interessante observar que em todas estas zonas, 95% da dieta deles é baseada em plantas. 95%. Esta é uma imagem, não sei se alguém viu o documentário The Game Changers. Já viram? Muito, muito interessante. Aqui podem ver, estas pessoas aqui são atletas. Este aqui no meio, ele comeu uma refeição baseada em plantas, vegetariana total. E os outros dois, não me lembro muito bem, mas um aqui comeu, se calhar, frango e o outro porco, uma coisa assim. E depois fizeram análise de sangue e compararam aqui, olha aqui a plasma da pessoa que comeu carne e a plasma da pessoa que comeu um hambúrguer vegetal. Vocês conseguem ver uma diferença? Claramente, não é? Isto é muito mais fluido, muito mais clarinho, e isto vai ajudar na performance em atletismo. E temos aqui, mostra este documentário, atletas, este senhor aqui, esta rapariga aqui, todos são atletas que só comem plantas, nem sequer comem queijo, ovo, imaginem. E este documentário é muito interessante, se vocês vão ver este documentário, atletas que começaram a ter uma dieta baseada em plantas aos 27, 30 anos e começaram a ter melhor performance. Imaginem, a essa idade. Uma dieta bíblica tem muito poder. Eu queria partilhar brevemente também uma experiência que tivemos, o meu marido e eu, com a Ana Rosa. Ela deu-me a permissão para partilhar esta informação com vocês. É uma irmã nossa que tinha diabetes tipo 2 e tinha resultados bastante maus. A hemoglobina glicada dela era 8,7, uma coisa assim. Ela quis ajuda e nós ajudamos a organizar uma dieta baseada em plantas. E em 3 meses ela perdeu por volta de 15 quilos, vocês podem ver aqui a diferença. De 78 a 64, depois disso ela já seguiu perdendo um bocadinho mais. E ela enviava fotografias com aquilo que ela comia todos os dias. E no final ela enviou os resultados das análises de sangue e a hemoglobina glicada dela foi por volta de 6, tinha reduzido bastante e o médico dela tirou a maioria dos medicamentos para diabetes tipo 2, só com dieta baseada em plantas. Tem muito poder. Deus sabe o que é melhor para nós. Sim. Então, quer dizer que os homens para começar a comer carne, isso veio de quê? Veio do caldo? Supostamente Deus não nos escolheu para comermos carne. Sim. Então veio de onde? O homem começar a comer carne? É boa pergunta. Vem do dilúvio. Vem do dilúvio, sim. Sim. E dá para ver que a média de vida reduziu muito depois do dilúvio. Há um texto da Bíblia que diz que Deus lhes permitiu Comer. carne para reduzir os seus dias de vida sobre a terra. E vê-se uma mudança drástica. Drástica, exato. Queria partilhar também com vocês sobre este professor japonês. Vou tentar aqui ler o nome dele. Yoshinori Ohsumi. Espero que seja correto. Ele recebeu um prêmio Nobel em biologia
E sabem o que ele descobriu? Ele descobriu que o jejum está ligado à longevidade e que convém comer menos para viver mais. E nós temos, a Bíblia fala sobre o jejum, não é? A Ellen White fala sobre o jejum. Às vezes, a Ellen White diz que o melhor é não comer nada. Quando nós temos um problema, imaginem, uma gastrite, algum problema, é melhor não comer uma refeição ou duas, e só isso vai resolver o problema que nós temos. E é impressionante que a ciência agora confirma aquilo que a Bíblia e a Ellen White também dizem. Ok. Vamos ver sobre o exercício físico. Gênesis 2:15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Foi a ideia de Deus desde o princípio que o homem possa fazer exercício físico. Na Espanha, nós temos uma frase, a mulher também, sim, é verdade. Na Espanha, nós dizemos assim, menos prato e mais sapato. É uma frase que consegue transmitir muito bem esta ideia de menos prato e mais sapato, sim. Por que o exercício físico é importante? Põe o nosso sangue em movimento, não é? Faz com que a nossa sangue fique mais oxigenada. E a Bíblia diz que a vida está no sangue, não é? Aqui, o Dr. Neil Nedley partilha uns dados interessantes e ele diz que 22 minutos por dia de exercício físico podem ajudar a prevenir por ano 11 milhões de novos casos de diabetes, doença cardiovascular e depressão. Só com 22 minutos por dia. É muito? Não é muito. E até estudos dizem que o mínimo para ter algum benefício são 8 minutos. Com 8 minutos já começamos a ter algum benefício. Há uma pesquisa interessante na Universidade da Austrália que revelou que qualquer tipo de exercício pode ser uma abordagem séria para controlar a depressão, em alguns casos ainda mais eficaz do que antidepressivos e aconselhamento. Vocês conseguem perceber isto? Imaginem, vocês têm algum conhecido que tem depressão? O que estas pessoas precisam muitas vezes? Um amigo, não é? Alguém que ouve, alguém que... Ok, se nós temos um amigo com depressão, o que convém fazer? Nós vamos ouvir eles, vamos aconselhar eles, mas vamos fazer isso durante uma caminhada. Isso pode ajudar até mais do que o nosso conselho. É o que esta universidade descobriu. E quando nós não temos motivação? Vocês se lembram o Dr. Chidi, quando ele esteve na Vita Salus, ele recebeu esta pergunta. Alguém perguntou, doutor, mas às vezes simplesmente nós não temos motivação. E é verdade, não é? Quem tentou fazer exercício físico todos os dias ou 4 vezes por semana, acho que já experimentou isto. O que é que devemos fazer? Fazer na mesma, não é? Primeiro, temos que criar este hábito. Quando nós nos contrariarmos, depois isso vai fazer parte da nossa vida. E Deus chama-nos a fazer exercício físico útil. Eu vejo ali, por exemplo, a parte da horta, fazemos vários remédios naturais, não é? E quando nós pomos em prática o exercício físico útil, acaba por ser mais fácil manter esse hábito. Sim. O que o Dr. Chidi partilhou foi esta ideia que, além da motivação, nós precisamos de disciplina, porque nem todos os dias nós sentimos que queremos fazer exercício, nem todos os dias sentimos que queremos orar, não é?
mas temos que orar na mesma e muitas vezes, se calhar vocês também dizem isto aqui, o apetite vem comendo. O apetite vem comendo. E é assim. Começamos a fazer, olha, eu vou pôr o fato de treino e vou. Muitas vezes pode também ajudar, o que a mim me ajuda é fazer exercício com outras pessoas. Quando eu estou sozinha, não dá tanta vontade. Mas quando eu sei que eu tenho amigos que estão à minha espera, então a Mariana está a sorrir porque em Vita Salus nós começamos a fazer, temos um grupinho, começamos a fazer exercício e eu vos digo que um dia eu não me apetecia nada fazer exercício, mas eu pensei, a Juliana, a Sofia, a Mariana vão estar ali, então eu vou. Eu também vou. Então isso também pode ajudar. Quando é melhor fazer exercício? De manhã. É melhor de manhã porque o ar está mais fresco e é melhor fazê-lo antes do pequeno almoço. Muitas vezes depois de comer já não dá jeito fazer exercício. Claro, uma caminhada pode ser, mas assim um exercício mais intenso não dá jeito. Água. Gênesis 2:15. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Deus criou a água em abundância até no Éden. Qual é a porcentagem de água no nosso corpo? A nossa idade, agora, quando somos jovens, aproximadamente 60. Por volta de 60. Os bebês têm mais, depois, conforme vamos avançando em idade, perdemos mais água. Imaginem, se o nosso corpo está formado por 60% de água, quão importante é este elemento para nós? A água é responsável para a circulação, elimina resíduos, faz parte da água intracelular, não é? Aumenta a imunidade, reduz a inflamação, induz a recuperação após o exercício. E há um estudo interessante, aquelas pessoas que bebem só 2 copos de água por dia têm 50% mais de risco de depressão e ansiedade do que as pessoas que bebem só 3 copos extra. Podem imaginar? 3 copos de água a mais podem fazer uma diferença tão grande. Há um outro estudo que mostra que a desidratação moderada em adolescentes afeta funções executivas e afeta a capacidade de fazer planos. Então, se querem fazer planos para ir a algum sítio ou planos para o vosso futuro, bebam água antes, ok? Olhem para esta senhora. Vem uma diferença? Aqui, eu não sei se conseguem ver muito bem, mas esta é a senhora depois de beber 3 litros de água por dia durante um mês. 3 litros, é uma quantidade bastante grande, mas parece que ela ficou mais jovem. Isto apareceu num jornal, acho. Mas vamos dar simplesmente um cálculo rápido. Quanta água nós precisamos por dia? Alguém sabe? Também depende da pessoa, não é? Da atividade, do nosso organismo. Mas, por norma geral, em média, nós precisamos de 30 mililitros de água por cada quilo por cada quilo de peso, do nosso peso. Então, se eu tenho 50 quilos, quanta água vou precisar por dia? 1,5 litro. Meio. Ok? Vocês podem fazer o cálculo na vossa mente. São 30 mililitros por cada quilo de peso. Ok. Como podemos saber se nós estamos bem hidratados? Neste momento, como é que nós podemos saber se nós estamos bem hidratados? Há várias formas de ver isso. Ok, se tivermos sede, mas isso já é tarde. Dor de cabeça também já é tarde. Pela cor da urina.
Cor da urina. Nós podemos observar a cor da urina. Como deve ser a urina? Clarinha. Claro que de manhã, quando acordamos, é normal que fique mais concentrada, ok? Mas, por norma, a urina tem que ser de uma cor clarinha. E a outra forma, nós podemos fazer assim e... Como é que isto se chama? Vamos fazer esta pinça e se a pele volta logo ao seu estado original, isso quer dizer que não estamos desidratados, mas às vezes a pele fica assim e só volta ao seu estado original devagar. Então isso quer dizer que está a precisar de mais água, ok? Sim, se recupera a forma mais rápido, quer dizer que estamos hidratados. Alguém aqui precisa de água? Se alguém quer água? Sim. Dizer uma coisinha. A pinça que tenho é boa, mas não é tão fiável com o passar da idade. Claro, sim. Somos muito jovens, não é totalmente confiável, e quando começamos a ter alguma idade também já não é tão confiável. Para mim, pessoalmente, o que eu gosto mesmo é a cor da urina. Cor da urina, Quando sim. nós urinamos, se olhamos e vemos que praticamente não alterou a cor da água que estava na sanita, é prova de que estamos a beber bem. Enquanto ficar amarelo, beber mais. Exato, obrigada, Raquel. Sim, a Raquel estava a partilhar que esta prova da pinça, com a idade também não é tão fiável, não é? Porque uma pessoa, por exemplo, um bebê, uma pessoa já idosa, já a pele não tem a mesma consistência. Mas nesta idade aqui, nós podemos fazer este teste sem problema. Antes de passar para a luz solar, eu também queria partilhar com vocês uma forma para usar a água, o uso externo da água, que também é muito, muito importante. É importante nós limparmos o nosso organismo por dentro, mas também a água pode ser usada externamente. Como, por exemplo, duche de contraste, que é muito, muito bom. Como é que se faz o duche de contraste? Alguém aqui faz contraste? Às vezes, ok. Por que é importante fazer contraste? Muito importante, por exemplo, para aumentar a imunidade. Também para a depressão. É muito, muito interessante. Em Vita Salus, com os pacientes que vêm no programa de depressão e ansiedade, nós fazemos o contraste. E é muito interessante ver pessoas que nunca fizeram contraste e nós, claro, nós ensinamos como tem que ser. São 3 minutos quente, 30 segundos frio e vamos repetir este processo 3 vezes, não é? E logo, quando a pessoa começa, as pessoas que nunca fizeram contraste começam logo a cantar. Sim. Mas com o tempo, nós ficamos habituados. Eu lembro que eu também, quando comecei a primeira vez, parecia que era muito... O contraste, claro, é um choque no princípio, mas depois o corpo vai se habituar. E também nós temos que... Não devemos fazer o contraste muito grande no princípio. Podemos fazer um contraste pequeno. Sim, obrigada. Também é usado no atletismo. Vocês já se lembram, por exemplo, o Cristiano Ronaldo que vai ali no banho de gelo? Por que ele faz isso? Não deve ser confortável. Sim, é para acelerar o processo de recuperação muscular. Eles sabem aquilo que eles fazem. E isso tudo está estudado. Imaginem, água, gelo, é uma coisa tão simples. E queria partilhar com vocês, eu tenho 2 experiências, mas por causa do tempo acho que só vou partilhar uma.
Há vários anos atrás, na época do Covid, quando o Covid estava em pleno poder, eu estava numa escola missionária na França com 20 pessoas, 20 jovens. Ficamos todos com Covid. Acho que só um rapaz jovem, ele não teve sintomas, mas o resto todos. E alguns passaram pior do que outros. Havia ali vários jovens que nem tinham o cartão de saúde europeu, ok? E um jovem em particular, que eu já conhecia, ele ficou bastante mal. Nós tínhamos ali um pulsioxímetro, ok? E para ver a saturação do oxigênio, e ele já tinha a saturação 86, que já não é nada bom. Nós aprendimos na escola que com 85 já, se calhar, convém ir para o hospital, ok? Ele tinha 86 e claramente podíamos ver no rosto dele que ele não estava nada bem, ele estava muito preocupado. E o que é que nós oramos muito, mas também fizemos uma coisa, fomentações aqui no peito. E eu vos digo, eu não o fiz porque, claro, ele era rapaz, mas nós instruímos vários rapazes para o fazer. E foi simplesmente assim, um balde com água muito quente, um balde com água com gelo, ok? Um pano, ponha o pano aqui e cobria, tapava com uma coisa, uma manta, por exemplo, se for uma manta de lã, é melhor para manter ali a temperatura, durante 3 minutos, quente. Depois, 30 segundos, frio, 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 frio. Outros 3 minutos, quente. Outros 30 segundos, frio, frio, frio. Assim, 3 vezes. E, depois de cada ciclo, nós íamos víamos a saturação. Do 86, subia até 92, 93. Só por um ciclo assim de hidroterapia, de fomentações. É muito poderoso. E fizemos isso durante 2 dias, depois ele ficou bom. Amém. Louvado seja Deus. Sim, eu acho que é um instrumento muito poderoso, a hidroterapia. Sim, são 30 minutos quente, 3 minutos quente. Sim. E 30 segundos frio. E este processo se repite 3 vezes. É 3, 3, 3. 3 minutos, 30 segundos, 3 vezes. Pode ser feito várias vezes por dia. Nós fazíamos 2 vezes por dia. Simplesmente mencionar rapidamente, houve um rapaz que foi à Índia, que também conheço, apanhou malária, estava no meio do mato e o que ele fez? Ele não tinha nada, Uma noite ele bebeu 5 litros de água, de manhã estava bom. A água é muito... Eu confesso que para mim o exercício e a água são os pontos que mais que são um desafio para mim. Mas eu sei que a água e exercício cada um deles são muito, muito importantes. Ok, vamos falar sobre a luz solar. Gênesis 1, 3 e 4, disse Deus, haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa. A luz solar é muito, muito boa. Eu fiquei surpreendida com este estudo aqui. Parece que na população portuguesa há um déficit de vitamina D. Como pode ser num país com tanto sol? Qual acha que é a explicação disto? Sim. Os nossos telemóveis, computador, nos têm dentro de casa. Há um estudo, é dos Estados Unidos, mas este estudo mostra que 90% do nosso tempo nós passamos no interior. Antes não era assim.
E aqui diz que acho que é durante o inverno, este estudo concluiu que cerca de 78% da população tem insuficiência de vitamina D, em Portugal. Quanto é preciso para nós expormos ao sol para absorver a quantidade de vitamina D suficiente? Vocês sabem? Quanto tempo? Eu acho que é 30 minutos na hora do almoço não vou certo. Ok, 20. É de 10 a 15 minutos, é muito pouco. Mas há uma regra, que é o sol, a posição do sol tem que estar de tal forma para que a nossa sombra seja mais pequena do que nós. Ok? Temos que ter exposição direta. Então, simplesmente queria mencionar sobre luz solar. Nós pensávamos que o que era importante era só vitamina D, mas recentemente se viu que é muito importante a luz infravermelha, que consegue penetrar as nossas roupas até os nossos ossos, penetrar até 7 centímetros. E esta luz infravermelha consegue fazer uma coisa muito interessante. Quando atinge a nossa mitocôndria, que está nas células, a mitocôndria começa a produzir melatonina. E a melatonina é o antioxidante mais potente conhecido no mundo. Mais do que outros antioxidantes que os alimentos contêm. Então, estas células respondem produzindo melatonina quando nós nos expomos à luz solar. É muito importante. Ok, vamos rapidamente passar a falar sobre temperança. Sim. Eu acho que é bastante importante na questão da sol e da proteção solar. Muitos nós vemos, né, que falam que os raios ultravioletas, né, que são altamente prejudiciais e usam protetores. Yeah. Muita gente usa protetores. Isso é um erro. Muitos vamos dizer que não, agora não posso andar ao sol, não ponho protetor para não queimar a pele. Eu creio que isso é um erro, não devíamos fazer uma coisa dessa, devíamos deixar que o sol conecte. Sim. Claro que há situações nas quais as pessoas devem estar muito tempo fora, não é? Nesse caso, a minha recomendação é usar protetor físico, um chapéu, ok? E não os cremes. Sim, sim. Yeah. Ok, vamos falar sobre temperança. Gênesis 2, 16, 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus não nos diz não para nos chatear, mas é para nos proteger. Ok? Temperança em tudo. A fim de conservar a saúde, é necessária a temperança em tudo. Temperança no trabalho, temperança no comer e no beber. Nosso Pai Celeste mandou a luz da reforma de saúde para guardar-nos dos maus resultados de um apetite pervertido, para que os que amam a pureza e a santidade saibam usar com discrição as boas coisas que Ele lhes providenciou. E o ar puro, haja um espaço entre as águas para separar as águas dos céus das águas da terra. Também o sono, eu vou ir muito rápido por causa do tempo. O sono, nós sabemos que Deus criou a noite e Deus criou o sábado para nós podermos descansar. É muito, muito importante. Nesta altura, devemos dormir por volta de 7, 8 horas, como adultos. É o ideal. E sobre o ar puro, eu acho que isto é importante, porque acredito que muitos de nós, esquecemos a respirar de uma forma correta. Vocês já viram como os bebês respiram?
A barriguinha incha, desincha, ok? Mas nós podemos reaprender a respirar de uma forma correta. Um método é ir a caminhar, sim? Porque nessa altura o nosso corpo é forçado a respirar de uma forma correta. Mas também nós podemos fazer assim, podemos fazer um exercício mesmo agora. Podemos inspirar 4 segundos, manter 4 segundos e expirar 6 segundos, ok? E nós podemos colocar a nossa mão aqui no abdômen e ver como o abdômen incha. Temos que respirar profundo para que o ar possa entrar nos pulmões, ok? Querem fazer este exercício? Vamos inspirar 4 segundos, ok? Eu vou falar, então não vou fazer com vocês, porque vou tentar manter aqui os segundos, ok? Vamos começar. 4 segundos. Inspirem. 1, 2, 3, 4. Mantenham. Expirem. Lentamente, ok? Lentamente, 6 segundos nós expiramos. E nós podemos fazer isto várias vezes ao dia. Por exemplo, pessoas que trabalham muito no computador e sentem já que estão cansados, podemos fazer uma pausa, 2, 3 minutos, vamos fazer respiração, vamos dar uma volta e vão ver como a mente fica mais clara. É muito importante nós aprendermos a respirar de uma forma correta. E mencionar este último ponto que é, se calhar, o mais importante, que é a confiança em Deus. Gênesis 1:31, e viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Nós podemos confiar em Deus porque tudo o que Deus faz é muito bom. E todos estes elementos foram criados por Deus. As promessas de Deus são como folhas da árvore da vida para curar as nações. Na oração da fé há uma ciência divina. É uma ciência que tem de compreender tudo aquele que deseja fazer do trabalho um êxito. Os métodos que Deus nos deu para nós desenvolver a confiança são a oração, o estudo da palavra, a meditação e a missão. Trabalhando, nós vamos crescer, ok? Aqui tem alguns recursos, recomendo a Ciência do Bom Viver, Conselhos sobre Saúde e claramente a Bíblia, que é a Palavra de Deus. E aqui vários autores e documentários que eu gostei muito. Aqui podem ver The Game Changers, Forks Over Knives. E eu gosto muito do Neil Nedley, é o nosso médico que nós conhecemos, gosto muito dele. E há um outro médico, ele não é adventista, mas todos os materiais que eu tenho visto dele são muito, muito bons. Neil Barnard é o nome do segundo. Ok, vamos passar à parte prática. Vou precisar da vossa paciência e de vossa ajuda, caso não encontro a palavra justa em português. Pronto, como a Ela já mencionou, vamos mostrar como fazer uma cataplasma e, neste caso, uma cataplasma de carvão. O que é primeiro uma cataplasma? Eu aprendi a primeira vez a fazer uma cataplasma foi talvez na escola missionária, mas não ficou assim na minha cabeça, mas quando comecei a trabalhar no centro de saúde, ali fazíamos muitas cataplasmas de argila e de carvão, especialmente para os pacientes com cancro. Mas não é só para os pacientes com cancro. A cataplasma é uma pasta, praticamente uma mistura, a partir de substâncias naturais, como neste caso pode ser o carvão, argila, ervas ou óleos vegetais. Por exemplo, eu sofri uma vez de úlcera e apliquei uma cataplasma de óleo de ricino. Pronto. O que é o carvão? Como podemos obter o carvão? O carvão se obtém queimando madeira em ausência de oxigênio. Então, é uma substância muito disponível. Pode ser feita mesmo em casa, senão não é assim muito caro para comprar. Nós aqui temos
Por exemplo, este é o carvão que nós utilizamos em Vitasalos, mais ou menos assim, 1 quilo. Em pó. Para a cataplasma precisamos de carvão em pó. Não pode ser o carvão em pastilhas, porque comprimidos, porque não é prático. O carvão tem a propriedade de absorver toxinas e de neutralizar venenos, mesmo venenos potencialmente letais, por exemplo, de serpentes, de abelhas e outras substâncias. Pronto, nós aqui temos o carvão em pó. Vamos precisar da mesma quantidade de carvão em pó e sementes de linhaça moídas. Por que precisamos de sementes de linhaça? Porque se nós colocamos só carvão, como? Sim, a linhaça liga, mas também mantém a cataplasma, a pasta, mantém a pasta mais líquida, úmida, pronto. Sim, porque o carvão tem a propriedade de se endurecer, de secar muito rápido. Então, vamos colocar uma parte carvão, uma parte, a mesma parte linhaça. Com o carvão temos que trabalhar muito com cuidado porque suja. E vou utilizar, sim, vou precisar de ajuda. Primeiro coloco o carvão. Podemos utilizar uma colher também normal, mas é melhor algo de madeira. E colocamos a linhaça, misturamos bem. Triturada, sim. Pronto, eu pesquisei no Google agora, antes, como dizer misturada, me deu moída, não sei se era o português de Portugal ou português de Brasil. A proporção é 50-50? 50-50, uma parte. E água, só 3 ingredientes. Água, sementes de linhaças misturadas e carvão em pó. Vamos colocar pouca água, porque para o carvão não... Ok. Começamos... Esta cataplasma pode ser utilizada para contusões, para picadas, para dores articulares, por exemplo, como artrite ou artrose, para inflamações da pele. Eu queria partilhar rapidamente. Nós tivemos ali na Vitasalos um trabalhador que tinha artrite no dedo da mão, doía muito, ele até disse que dava vontade de cortar o dedo. Nós fizemos uma cataplasma de carvão e em 20 minutos ele diz que reduziu a dor em 50%. Olha, a irmã, sim. Nessas situações, com frequência, por exemplo, caso há artrites, com frequência que se deve fazer? Se pode fazer à vontade. Basicamente, eu não conheço que tenha contraindicações. Pode-se fazer à vontade. E enquanto... Sim. Enquanto a cataplasma fica úmida, ela vai ser ativa. Quando já fica seca, já temos que mudar. Será que, por exemplo, se ficando lá à noite, o estado inflamatório depois é maior? Sim. Será que ajuda a reduzir um bocadinho? Sim. Pode permanecer à noite sem problema também. E a linhaça vai ajudar a manter a umidade. Sim, a partir de 20 minutos, se vamos aplicar diretamente na pele, é possível. 20 minutos, 2 horas. Se aplicamos a cataplasma assim como nós vamos mostrar agora, pode ser toda a noite. Eu a primeira vez, não sei se...
pronto, não sei se foi a primeira vez, mas uma vez tive a possibilidade de ver como alguém aplicou uma cataplasma numa ferida de cancro aberta. Para mim foi a primeira vez que eu vi uma coisa assim, uma ferida aberta, mas foi muito interessante que não é inofensivo, mesmo se vamos aplicar na ferida. É inofensivo só a não ser que tomamos interno e no mesmo tempo temos um tratamento com medicamentos, porque o carvão vai absorver também os medicamentos. Então tem que ver se tomam, já está a tomar medicamentos, vai precisar de falar com o seu doutor, se quer. Precisamos de um filme, um pedaço de plástico, pode ser filme, ou um plástico mais espesso, mais grosso. E aplicamos, esta tem que ser mais ou menos a textura. Eu sempre digo que pode ser como o guacamole. Quando vocês fazem o guacamole, pode ficar uma textura assim, mais ou menos como o guacamole. E colocamos diretamente no filme. E estendemos. A espessura depende do lugar onde queremos aplicar. Pode ser aplicado no lugar que precisa, pronto, onde temos a ferida ou a picada. E o tamanho também depende do problema que temos. Mas a espessura mais ou menos 0,5 milímetros ou até 2 centímetros pode ser. E em cima vamos colocar um pedaço de gaze. Sim. Pronto, esta é a nossa cataplasma. E aplicamos na pele, que seja pronto, no braço, na mão, pode ser no pé. Uma vez nós tínhamos uma paciente que ela, não, era argila, não era carvão, mas ela queria na cabeça, não sei o que ela tinha, era mais uma... Sim, mas era muito engraçado depois ela sair do quarto em todo o centro de saúde e assim com o cabelo todo de argila, foi muito engraçado. Pronto, esta é a nossa cataplasma, não é difícil, é muito fácil, só ter carvão, água e linhaça. Sim, sim. E também podemos aplicar algo quente em cima, porque eu li que ajuda a acelerar o processo, exatamente. Obrigada. Como? Por quê? Podemos, só que depois quando tiramos... É mais prático, exatamente. Se não sujamos muito, podem cair pedaços. Até ficar as brigadinhas do carvão por todo o lado. Sim, exatamente. E mais uma receita que ela me pediu de compartilhar. Eu descobri esta receita... Uma vez que depois o carvão fica e é quase uma vermelha, né? Sim. Deve-se evitar colocar em feridas abertas? Por essa causa, eu diria que sim, porque se é uma ferida aberta, pode ficar uma tatuagem ali. O carvão pode-se colocar em feridas abertas, mas aí não pode ser uma gaze tão fininha. Tem que se pôr uma gaze, talvez 2 ou 3 gases, de maneira em posições contrárias,
para evitar que o carvão toque a ferida, porque senão faz tatuagem. Yeah. Nunca mais a pessoa deixa de ter a marca da ferida. Então, Isso fica. eu muitas vezes, em vez de usar a gás, porque protege mais, uso aquele papel da cozinha, o papel branco da cozinha, ponho diretamente em cima da ferida e a cataplasma diretamente por cima desse papel. Evita que o carvão toque a ferida e não faz tatuagem. Ou pode ser um tecido fininho de algodão. Colocamos, ali não é preciso de filme. Colocamos numa parte do tecido, do tecido a composição, cobrimos com a outra parte e podemos aplicar. E depois em cima filme ou pode ser uma... Como se chama isto? Uma toalha. Uma toalha, sim. E a receita que eu queria partilhar é a água de linhaça. Alguém conhece sobre a água de linhaça? Eu descobri esta receita quando tive problemas com gastrites. E qual é a receita? Precisamos de 1 litro de água, 3 colheres de linhaça não misturada, sementes de linhaça, não moída. Não é? Triturada, não triturada. Ai. Pronto. Precisamos de ferver a água. Depois adicionamos as 3 colheres de sementes. Sim, colheres de sopa. Deixamos ferver 3 minutos, 4 minutos. E depois, quando a água arrefece, podemos coar e beber água antes da comida, porque a água de linhaça vai Fica como um gel. sim, vai ficar como um gel que vai vestir o nosso estômago, que é inflamado. Então, isso vai ser como uma proteção quando os sucos gástricos, que são ácidos, ele vem em contato com a mucosa do nosso estômago, que é inflamada. Isso dói, é como colocar limão numa ferida aberta, não? Só uma questão, quando falas dessa água, esse gel, ferve, depois deixas arrefece, pode usar durante muitos dias, é assim? Ou bebe logo? Não, podes usar um dia, porque se vais fazer só 1 litro, como na receita, durante um dia tens que beber isto. 3 copos já antes da comida, mas podes manter no frigorífico por até 3 dias. Eu acho que ainda mais, mas não... E dá muito jeito quando a pessoa tem dores de gastrite, dores de estômago. É um pensamento. Temos a Raquel e mais a Raquel. Era só precisar. Pões a água a ferver e depois da água estar a ferver é que juntas as 3 colheres. Sim. E deixas ferver mais 3 minutos. 3 minutos. Eu fazia assim, se tem mais tempo, pode só colocar na água fervida e deixar 15, 20 minutos, sem ferver. Mas se deixares ferver os 3 minutos, podes coar logo e deixar ferver. Sim, sim. Obrigada. Ok, pronto. Qual é a quantidade que se deve beber antes da refeição? Um copo antes da refeição, 15 minutos antes, 15, 20 minutos antes, porque sabemos que não é bem misturar líquidos com a comida. Outros métodos para, por exemplo, dores de gastrite, temos o sumo de batata, temos o sumo de couve, temos aloe vera, mas também é verdade que às vezes, pelo menos a mim pessoalmente, o sumo de batata não me vai muito. Mas este gel de linhaça eu já experimentei e acho que tem um sabor neutro, acho Até que qualquer bom. pessoa consegue beber isso. Não tenho água aqui, ok, mas vocês fazem conta de que sim. Isto é simples, mas vou fazer uma demonstração. Acho que é muito, muito útil. Por exemplo, escalda-peixe. É água quente. Normalmente são quantos graus? 42, uma coisa assim. Eu, pelo menos, eu não uso o termômetro para medir a temperatura da água, mas ponho a água mais quente que eu consigo aguentar.
ok? Mesmo quente. Imaginem que aqui é água quente, aqui tenho água fria. Até podemos adicionar gelo para que fique mesmo fria. E podemos fazer este tipo de contraste, nos vai ajudar a circulação, vai ajudar a fortalecer a imunidade, como eu já mencionei. Então, vou ficar com os meus pés, com as pernas aqui, durante 3 minutos, ok? Vou ver o termômetro. Depois de 3 minutos, vou mudar 30 segundos para frio. 30 segundos para frio. Outra vez, 3 minutos quente, ok? E assim 3 vezes. Ok, este é o contraste. Nós podemos fazer contraste também no corpo todo, que acho que é ainda mais interessante. E é o mesmo procedimento, 3 minutos quente, 30 segundos frio, 3 vezes, repetimos. Também o escalda-pés, que é água muito quente, só água quente, é bom para quê? Por exemplo, para reduzir dores da menstruação. O que acontece? Por que as meninas temos dores de menstruação? A sangue fica aqui congestionada, sim? Concentrada, vamos dizer assim, nesta zona. E então, colocando as nossas pernas em água muito quente, o que vai acontecer com as pernas? Vão ficar quentes ou vermelhas. Por quê? Porque a sangue vai para lá, por causa da temperatura. Então, a sangue que eu tenho aqui concentrada, que me vai causar congestão e dor, vai ir para os pés, para as pernas, e vai aliviar a dor. Eu faço isto e funciona bastante bem. Podem também colocar aqui atrás, nas costas, um saco de água quente, os pés em água muito quente, ficam assim 20 minutos, 30 minutos, podem acrescentar, podem adicionar mais água quente quando a água vai arrefecer. Também é bom para dor de cabeça. É a mesma situação. Dor de cabeça, temos sangue concentrada, a nossa cabeça está congestionada e com isto nós vamos fazer que o sangue vai circular e vai para outra área. Isto é muito bom para tensão alta, é assim que se diz? Para a tensão alta, ok? Vamos fazer escalda-pés. Podem fazer 20 minutos sem problema. E até podem fazer um experimento. Podem medir a tensão arterial antes e depois do tratamento. E vão poder ver resultados. Mariana? E é bom acrescer a temperatura gradualmente. No início pode ser 38 até 42, 43 graus. E pelas pessoas que têm diabetes, cuidado, sim. Porque eles não têm a sensibilidade alterada da pele, então é preciso fazer com uma temperatura muito mais baixa e que seja que alguém faça isso pela pessoa e medir sempre com o termômetro. Porque a pessoa pode dizer, coloca mais água quente, mas ela não compreende e pode se queimar. É sempre bom nós, como a pessoa que vai fazer o tratamento, o terapeuta, temos que experimentar primeiro a água, ok? Porque a pessoa, como a Mariana disse, pode não ter essa sensibilidade e vai dizer, coloca mais, depois pode queimar. Então, eu acho que é mais ou menos isto. Muito obrigada pela vossa atenção e não esqueçam que Deus nos deu estes remédios naturais simples para a nossa saúde e que é a confiança no poder de Deus que nos vai curar e nos vai dar uma vida saudável e plena e feliz. Obrigada a todos, que Deus vos abençoe.